Olá, queridos, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem contigo, com a sua casa e que a graça de Deus continue abundando aí na sua casa, onde você estiver. Quero compartilhar com você um texto. O texto está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Na minha versão diz assim: E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Vou ler mais uma vez. E deverão construir um santuário para mim, para que eu possa morar no meio deles. Deus está se relacionando aqui com Moisés, que foi um dos maiores líderes entre os homens. E o êxito, o sucesso de Moisés, está diretamente relacionado à intimidade ou à relação que ele tinha com Deus. Deus revelava muitas verdades para esse homem, muitas verdades para Moisés. Fato é que nós podemos relacionar algumas delas, como por exemplo a aliança que Deus havia feito com Moisés, as leis, o sacerdócio, festas como a festa da Páscoa, ofertas alçadas e as ofertas voluntárias, tabernáculo, e eu quero me ater agora a essa última palavra que eu citei, tabernáculo. A maioria de nós já conhece ou já ouviu falar muito acerca de tabernáculo. Talvez através de uma canção você sabe algo sobre tabernáculo. Quem sabe através de alguma palavra que você já ouviu, um ensinamento, através de estudo. E o tabernáculo ele é muito explorado. Nós já ouvimos falar sobre isso, principalmente as pessoas que são ligadas aí a louvor, adoração, sabem um pouco da história, do contexto, o que tem a ver com o tabernáculo. E isso é muito importante porque ali tem muita riqueza de informação contida no tabernáculo. E eu quero incentivar você que não conhece um pouco da história, a procurar entender um pouco mais dessa história, que infelizmente pelo tempo que é um pouco curto, a gente não consegue destrinchar, mas eu quero te incentivar a estudar um pouco sobre o tabernáculo. Deus ele está se relacionando com Moisés com um intuito, com um único propósito nesse momento. Nesse texto, Deus está se relacionando com ele com o propósito de Moisés ser um instrumento para libertar o povo hebreu, o povo que estava cativo. É como se Deus estivesse falando agora com Moisés. Moisés, se apresenta lá a Faraó e diga para ele que ele está prendendo um povo que tem dono. Esse povo que está preso lá é um povo que tem dono. E o dono desse povo não está satisfeito em ver o seu povo escravizado. Imaginamos agora Moisés falando, tudo bem, mas eu vou até Faraó. E qual é o nome que eu apresento? O nome de quem que eu apresento? Qual o seu nome para que eu possa falar com ele? No nome de quem que eu estou indo fazer esse pedido? E aí Deus, como nessa intimidade, nessa conversa com Moisés, Moisés, não se preocupa com isso. Somente vai. Qualquer coisa você mostra a minha identidade e diga para ele que eu sou o que eu sou. Moisés então obediente e Deus agora vendo a obediência de Moisés e Moisés se relacionando, indo até Faraó. E Deus percebe que agora Faraó estava com resistência. Porque o pedido era que o povo pudesse ser liberto. Mas Faraó, com seu coração endurecido, é resistente a esse pedido. Então Deus manda algumas pragas para o Egito. E aí a gente, lendo o texto, a gente percebe que na 10ª praga, que era a praga da morte dos primogênitos, Faraó cede então e liberta o povo do Egito. E deixando o povo que estava cativo agora sair, esse povo tem um destino. Esse povo tem uma direção, tem um lugar para ir. Que lugar é esse? Canaã, a terra prometida. E analisando geograficamente, estudando, eu fiz questão de procurar e ver na questão do mapa, quilometragem, eu consegui identificar que a distância entre o Egito e Canaã é aproximadamente 430 quilômetros. E aí eu fiz uma projeção, saindo daqui da serra, 430 quilômetros, BR para cima, onde que eu vou parar? Eu vou parar em Alcobaça, Bahia, mais ou menos para você ter uma distância, uma noção. E se for no sentido contrário da BR, eu vou para o Rio de Janeiro
e vou parar em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Isso é para você ter noção da distância que o povo precisava percorrer para chegar na Terra Prometida, do Egito a Canaã. E baseado na quantidade de quilômetros que o povo era acostumado a andar naquela época, até mesmo que eles não podiam andar o tempo todo, 24 horas. Imagina você andar no deserto e à noite muito frio, e aí você não consegue enxergar nada, e eles precisavam parar. Então, baseado na quantidade de quilômetros que eles poderiam andar por dia, do Egito a Canaã, eles gastariam aproximadamente 40 dias para chegar na Terra Prometida. Porém, o povo não tinha naquela época um Google Maps. Eles não tinham GPS, não tinha bússola e nem sequer um simples mapa. E para dificultar ainda mais, eles estavam no deserto. Deserto a gente sabe como é que é. Mesmo não indo, a maioria de nós não ter a experiência de ir no deserto, mas a gente sabe como que é o deserto. O deserto você não tem direção, você muitas vezes não sabe para onde você está indo. É um sol escaldante de dia, a noite é frio, é escuro. E aí na escuridão você pode passar por cobras, por alguns obstáculos que você não está enxergando e dificultar esse seu percurso. E por ser deserto também, tudo aberto, não tinha nenhuma placa indicativa, como a gente vê nas grandes cidades. Se você sair na BR, você vai ver placas indicando onde é o norte do estado, vai indicar para você aonde que é o sul do estado, e no deserto não tem nada disso. Uma viagem então que era para durar 40 dias, dura aproximadamente 40 anos. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus não era saber quando eles iam chegar. O mais interessante, o que Deus mais se importava era saber como eles iriam chegar. É como se Deus estivesse falando assim: eu vou fazer uma nuvem, porque era a nuvem que estava guiando esse povo. Eu disse que não tinha placa, não tinha GPS, não tinha Google Maps, mas Deus enviou uma nuvem para servir como direção, como guia para esse povo. E agora, como se Deus estivesse falando assim, porque Ele não estava preocupando com o tempo, mas como o povo ia chegar, é como se Ele estivesse falando: eu vou fazer essa nuvem ficar rodando, até vocês ficarem do jeito que eu quero, para vocês chegarem à Terra Prometida. Saíram do Egito, foram para o deserto, passaram pelo mar. E agora, se nós voltarmos um pouco, Êxodo, e formos agora ao capítulo 14, o versículo 19, Versículo 19 diz assim: então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, colocou-se atrás dele. Da mesma forma, a coluna de nuvem se retirou de diante deles e colocou-se atrás. Está falando aqui, começa aqui o anjo do Senhor. E na minha versão, eu não sei a sua versão e você pode depois comparar, na minha versão está dizendo anjo com letra maiúscula. E quando aparece anjo com letra maiúscula, está dizendo que é o próprio Deus. É o Deus que andava. E interessante que aqui está citando Deus, que é o anjo de Deus, ia à frente do exército de Israel. Ia à frente. Vamos parar para pensar num numeroso número de pessoas e que tem alguém que vai na frente. Vamos analisar, pensar junto. Quem é que anda na frente? Quem é que vai na frente do povo? Qual a função dessa pessoa de ir na frente? A pessoa que vai na frente, ela serve como guia. E no nosso contexto, como líder. É o líder que vai na frente. Só que olha depois o que acontece no texto. A segunda parte diz assim: colocou-se atrás dele. Ou seja, esse guia, que era quem estava na frente, o anjo do Senhor que estava na frente, agora vai para trás. Na frente nós estamos pensando, imaginando ser guia, ser o líder. E atrás? Por que agora que esse anjo foi para trás? Lembra que Faraó libertou esse povo para que ele pudesse ir à Terra Prometida? E Faraó, não satisfeito, vai atrás desse povo. E agora esse anjo, com toda a sua sabedoria, sabendo que Faraó vem atrás com carros, com cavalos, o que ele faz? Deixa de estar à frente do povo e passa para a parte de trás. Se na frente era o líder, na frente era o guia, na parte de trás, quem está agora é o protetor. Ou seja, ele está dizendo: podem ir, porque eu sei que aqui atrás vem os seus inimigos, vem alguém que está tentando afrontar, alguém que está tentando acabar com vocês, mas podem ir, porque eu estou na retaguarda.
eu estou aqui atrás. Será que isso não acontece comigo e com você? Quando Deus está na nossa frente, Ele está abrindo o caminho, Ele está mostrando o caminho que nós devemos passar. E quando Ele fala, vai na frente porque eu estou na retaguarda, é porque Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Quando Deus Ele viu que Faraó estava vindo atrás, Ele serve agora como proteção. E dizendo, como se Ele estivesse dizendo, podem ficar tranquilo, eu estou de olho em tudo que está acontecendo e ninguém vai tocar em um fio de cabelo de vocês. A parte B diz, a coluna de nuvem também saiu da frente e foi para trás. Continua a proteção de Deus. Repare que tem dois povos no deserto. O povo de Israel, que havia sido liberto, estava cativo, e os egípcios, liderados por Faraó. Israel indo a pé para a terra prometida e Faraó com carros e cavalos indo atrás deles. Mas se o povo estava a pé e Faraó estava com carro e cavalos, facilmente Faraó alcançaria os israelitas. Concorda comigo? Porque se está andando no deserto a pé e alguém vem atrás de você com carro e cavalo, facilmente quem está vindo lá atrás vai te alcançar. Mas por que será que Faraó não conseguiu alcançar o povo de Israel? Olha o que diz Êxodo 14, versículo 20. Ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios, a nuvem, né? Naquela noite a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios, e luz para os israelitas. Trouxe trevas, ou seja, escuridão, para quem estava vindo lá atrás, os egípcios, e trouxe luz para os israelitas. Luz, claridade, boa visão, conseguir enxergar onde você estava pisando. E continua. Assim os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas na noite inteira. Então pronto, aqui mostra para nós por que Faraó, vindo lá atrás, não conseguia, mesmo estando com carros e com cavalos. Porque aquela nuvem, ela dividia em dois ambientes. Para o povo de Deus, ela mostrava claridade, luz, ou seja, olhem onde vocês estão pisando, podem ir tranquilo, com firmeza, com segurança. Vocês podem enxergar. Só que para quem estava vindo lá atrás, perseguindo o povo de Deus, era uma nuvem de escuridão. Agora imagina, querido, você andar no deserto, que não é fácil, e agora andando no deserto, na escuridão, sem saber a direção, sem saber onde você está pisando, quais são os obstáculos que podem aparecer. E é por isso que Faraó não conseguiu alcançar o povo de Deus. E é o que Deus faz comigo e com você. É Deus dizendo, fique tranquilo, eu sei quem é que vem atrás de vocês. Pode deixar que se preciso for, meu querido e minha querida, Deus falando para nós, para eles não tocarem nenhum fio de cabelo seu, eu faço o caminho deles ficar escuro. Imagina Deus falando isso para você nesse momento. Querido, se Deus nos protegeu, se Deus me protegeu, se Deus te protegeu, no momento em que nós estávamos longe da presença dele, no momento em que nós estávamos na mão de Faraó, no momento em que nós andávamos em lugares que ele não desejava que nós andássemos, que fazíamos as coisas que não era do coração dele para nós, se nesse momento, mesmo assim ele ainda cuidou de nós, imagina você estando na presença de Deus, o que ele é capaz de fazer por você. Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se nós estivermos debaixo da proteção, escolhermos andar com o Senhor, que é o Todo-Poderoso, ninguém, repito, ninguém pode te tocar. Ninguém pode fazer você voltar de onde você veio, do lugar que Deus te tirou. E quando aquela nuvem parava, Deus agora falando lá no capítulo 25, Deus vai falar para Moisés, firmem as estacas, ou seja, parem. Chegou a hora de vocês levantarem um tabernáculo. Agora eu vou no primeiro versículo que eu li,
E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus habitará no meio deles. Façam um tabernáculo, e no tabernáculo agora, se você ler e estudar, você vai ver que tem um santuário. O que é o santuário, Fabrício? Um lugar santo, sagrado, onde Deus habita. Era uma parte do tabernáculo, que era chamado do lugar mais sagrado, no qual o sumo sacerdote só tinha acesso a esse local uma vez no ano. A cada 365 dias, ou uma vez no ano, ele acessava esse local. Um lugar de culto solene, onde Deus habitava no meio deles. Não pela sua essência, que a gente sabe que Ele está em todo lugar, mas pela sua graça e a operação gloriosa, a manifestação da glória de Deus. Hoje você tem acesso a esse Deus 24 horas por dia. Você não precisa e não está limitado a acessar a cada um ano ou uma vez por ano. Você tem acesso a esse Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 ou 30 dias no mês. Porque você abriu a porta para que Ele fizesse morada em você. E agora esse santuário, que é o seu coração, é o local que Ele quer habitar, que Ele quer andar com você todos os dias. E como está a sua morada? Como está o seu coração? Pronto para receber a presença de Deus todos os dias? Querido, eu sei que talvez você esteja com o seu coração apertado nesses últimos dias, com o coração sofrido, quem sabe entristecido, porque não está vivendo aquilo que você planejou viver lá no dia 31 de dezembro do ano passado. Quem sabe você não está vivendo o que você rascunhou, o que você escreveu que viveria em 2020. Mas lembre-se, você é templo, você é morada, é a habitação do Todo-Poderoso. E assim como nós lemos nos versículos, que Ele habitava no meio do povo, Ele habita dentro de você. Ele vai na sua frente, como seu guia, como seu líder. E quando preciso, Ele vai para a sua retaguarda, para te proteger. E certo é que Ele está sempre no nosso meio, sempre habitando no nosso coração. E é uma certeza que nós temos, é que Ele quer estar no nosso meio. Ele deseja que todos nós possamos abrir o nosso coração para que Ele faça morada. Ele te ama, querido. Se for preciso, Ele faz tudo de novo por causa de você. Só por causa de você. Se for preciso, Ele vai fazer você sair novamente dos lugares que você frequentava, pensar tudo o que você pensava, agir da forma que você agia, mas para que você tenha esse encontro com Ele. E quando você tiver esse encontro com o Senhor, não deixe o inimigo tirar a presença maravilhosa dele, desse Deus, de dentro de você. Não deixe o inimigo bagunçar o seu santuário, até mesmo porque ele não tem acesso a isso. Não deixe a sua história, que é linda, terminar como um fracasso, como derrota. Você mesmo no deserto anda protegido por Deus. Você sempre está e será protegido. Você sempre está e será guiado por esse Deus que vai na nossa frente, que vai na nossa retaguarda e que anda no nosso meio. Além de nos proteger, Ele faz o nosso caminho ser um caminho de luz e não um caminho de trevas. Andar na luz é muito melhor. Andar na luz é andar bem, é andar com segurança, é andar com tranquilidade e, acima de tudo, poder ver as maravilhas que Deus já tem feito na sua vida, na sua casa, na sua célula, no seu ministério e em tudo que você colocar as suas mãos. Se tiver luz, você vai conseguir enxergar o que Deus já tem feito por você. Confie nele, não perca o foco. Mesmo atravessando no deserto, creia que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Vá, a sua terra prometida está logo ali. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vá, a sua terra prometida está logo ali.
E eu quero orar por você que tem passado por momentos de dificuldade. Quem sabe você, ouvindo essa pequena reflexão, pensa: essa pessoa sou eu estou no meio do deserto. Mas essa pessoa também é a pessoa que Deus está cuidando, que Ele vai na frente e que Ele vai atrás. Creia nesse Deus. Eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração. Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela sua palavra, que é viva, que é eficaz e que penetra o nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelos ensinamentos do Senhor contido através da sua palavra. E nós pedimos que o Senhor continue a abrir a nossa mente, habitar no nosso coração. Tu és morada, o nosso coração é a tua morada. Tu és aquele que nós desejamos receber todos os dias. E por isso nós abrimos o nosso coração. Faça morada em nós. E nesse momento, Pai, o coração que estiver entristecido, quem sabe coração que está passando por dificuldades, eu peço ao Teu Santo Espírito que esteja consolando, que esteja guiando e que esteja conduzindo esse coração. Traga momentos de alegria, momento de paz, momento de refrigério e momento de fé, de esperança, que possamos confiar no Senhor, que o deserto que nós estamos atravessando vai passar, vai acabar e nós já vamos enxergar a terra prometida. Nós já alcançaremos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mais uma vez, guarde, cuide do nosso coração. E eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito, pela luz que está no nosso caminho. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe mais uma vez a sua casa, a sua família, que você ainda pode registrar o seu pedido de oração, pessoas que têm orado pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Não deixe de fazer o seu pedido, porque com certeza Deus tem ouvido as nossas orações. Que Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amém.